Eu fiquei com medo. Teve um momento que eu falei, meu Deus, Thaís, você não vai fazer isso, Thaís. Thaís. Oi, eu sou a Gabi Almeto, escritora de fantasia e leitora voraz, e hoje estamos em mais uma resenha aqui no canal. Não faz muito tempo que vocês assistiram uma resenha aqui, mas faz muito tempo que eu não gravo. Meses, gente, meses que eu não sento e falo de um livro que eu li com mais profundidade. E hoje isso vai mudar, assim que a moto passar. E como vocês podem notar, tenho aqui uma mudança que eu estou de pé. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando de pé. Então vai acontecer que daqui a pouco eu tô aqui, eu tô com um espelho aqui na frente, assim, pra tentar me manter centralizada na câmera, o que significa que agora eu falo olhando pra mim mesma. Então escolhe, ou eu fico torta na câmera, ou eu não falo olhando pra ela, mas eu tô tentando me concentrar, e agora eu vou voltar ao assunto, porque o livro que eu vou falar hoje é A Maldição da Lua Cheia, da Thaís Lopes. Um livro único, mas que faz parte do universo de Corte do Sangue. Uma série de livros onde eu tenho todos os livros listados aqui no canal, e eu vou tentar não ficar puta, porque tem um carro passando. Faz parte da série Corte de Sangue, que tem todos os livros resenhados aqui no canal, inclusive um Vale a Pena Ler, que eu vou deixar nos cards aqui em cima e também no tela final. Tela final, não? Esqueci. Gente, eu tô acostumada a gravar coisa, né? Faz muito tempo que eu não gravo. Eu só gravava os diários de escritório. Mas continuando, gente. Esse livro vai se passar alguns anos depois do final do último livro. Uns 5, mais ou menos. E dessa vez a gente vai explorar um pouco mais as terras de ninguém. As terras onde passaram 5 livros falando que ninguém vive. Mas na verdade a terra de ninguém é de alguém e ela pertence aos lobos. Então sim, não só de vampiros e bruxas vivem esse mundo, nós também temos nossos lobos. E a gente vai conhecer uma das maiores alcateias. E é com essa pequena introdução que a gente vai conhecer a Lia. A Lia é uma humana, mas ela vive nessa alcateia por conta de que ela e a avó fugiram de uma das cortes e acabaram sendo acolhidas porque ninguém em sã consciência dispensa a ajuda de uma bruxa. As pessoas odeiam as bruxas quando elas ajudam o vampiro, mas quando elas estão fugindo deles, elas acabam falando, olha, vem aqui para os nossos braços. E uma coisa que vale a pena muito deixar claro, que eu descobri nesse livro também, é que não existe apenas aquele conjunto de cortes, de corte do sangue. Ali, que se eu não me engano, ela chama Corte Novo Horizonte, mas existem outras. Então, gente, o carro anunciando o circo acabou de passar aqui por longos minutos e eu acabei perdendo o fio da meada. Então, eu tava falando o quê, gente? Que a Corte do Sangue, onde se passou os 5 livros, se chamam Corte Novos Horizontes. E aqui a gente vai conhecer uma palavra muito forte. Nós vamos presenciar novos problemas de uma corte chamada Campo Partido, que é onde vai acontecer todas as tramas dessa história. Porque, vamos resumir, todos os livros desse universo é alguma corte fazendo merda. E dessa vez é do Campo Partido. Mas vamos voltar aqui para nossa protagonista. Ela é uma caçadora. É tipo uma mercenária, mas com um nome diferente. E ela é a única humana que tem esse cargo ali. O que eu adorei, que já mostra que, assim, nossa personagem ela não é indefesa. Ela, obviamente, ela sabe que ela nunca vai chegar no mesmo ponto do que os outros lobos, mas ela se garante. E ela tá ali no bar de boa, bebendo, curtindo, porque ela acabou de terminar um trabalho. E ela tá meio mal, porque ela fica assim quando ela vai pra corte, principalmente a corte onde o vampiro, os pais dela, por que será, né? Mas então ela tá ali de boa na mesa dela, um pouco separada de tudo, porque, né, lobos, em todos os livros, são meio barganeiros. E ela tá ali de boa, até que chega um cara que ela não conhece. Um cara que ela sabe que ele é um lobo, que ela sente. Ela pensa, que gostoso, não é mesmo? E eles sentam, eles conversam e ela conhece o Alaric. Ele é um lobo dessa alcateia, mas ele é um solitário. Então a gente descobre que ali existem alguns lobos que não gostam de conviver com as pessoas e eles ainda ficam um pouco separados. Eles ainda fazem parte da alcateia, mas eles ficam separados do povão. E ali eles conversam e automaticamente a gente já nota ali que tem alguma coisinha. E assim que a gente entra no ponto de vista dele, a gente descobre 2 coisas muito importantes. A primeira é que a Lia é a companheira, a alma gêmea dele. Muito fofo. E a segunda é que ele esconde um segredo. Ele não é como os outros lobos. Ele é amaldiçoado. Mas essa questão da maldição, ela sempre fica um pouco obscura, porque eu pensei que era uma coisa que estava bem óbvia. Faz parte da maldição, essa coisa bem óbvia. Mas é outra que a gente vai descobrir mais pra frente da história. Então eu vou segurar essa informação pra vocês. O que vocês têm que saber é que essa maldição impede o Alaric de ficar com a Lia. Ele tenta se afastar, mas ele não consegue. Porque assim que o lobo toma o controle dele, ele vai atrás da Lia, mas a Lia tira de letra, ela encanta tanto o homem quanto o lobo, e ali os dois vão tentar fazer dar certo. Mas é
é claro que esse não vai ser o único conflito da história. Porque, gente, se tem um livro de corte, alguma corte tá querendo alguma coisa. E no caso, essas cortes querem expandir o seu território. Mas para isso elas precisam se livrar dos lobos. E eles começam ali travar uma guerra. E um ponto muito importante a se comentar é que eles não sabem que ali é uma alcateia de lobos. Acham que os lobos foram extintos. Eu não sei exatamente como eles conseguiram esconder por tanto tempo. Ali, em alguns momentos, ela fala que deve ter existido alguma coisa, mas não explora isso. Não faz falta pra história, mas como uma boa escritora curiosa, eu queria ter sido, assim, mais aprofundamento sobre isso, mas não faz falta pra história. E ali começa uma guerra com ataque de vampiro, ataque de carniçal, um monte de coisa, onde nossos dois protagonistas mostram quem vive. Porque, gente, Lia é muito foda. Eu amo as personagens da Thaís, assim, ela constrói personagens muito legais. E não é aquelas OPs, assim, que você fala, ai, que forçado. Não, você consegue ver, assim, que eu conseguiria fazer igual? Não, mas eu consigo ver que é real. E ali começa a história, eles tentando sobreviver, porque essas cortes, elas vão jogar pesado. Eu amei todos os personagens da história, menos aqueles que eu tinha que odiar, mas esses, né, eles foram feitos pra serem odiados. Então, ai, que esse personagem é insuportável, eu amei ele. Não, mas assim, o prêmio Master é pra avó da Lia, gente. É uma bruxa meio maluca, meio poderosa, meio... Eu amei ela. Eu queria, assim, um prequel da vida dela, porque ela é muito louca. E não é aquela coisa, tipo, ai, velhinha, maluquinha. Não, ela é uma bruxa sábia, poderosa. Ela não é poderosa, ela sabe mexer com o poder. Né? Ela sabe umas coisas, ela foi treinada por bruxas antigas, ela diz isso. Então, ela é poderosa da forma dela. Eu amei essa personagem. Todos os outros personagens da Alcateia, eles têm algumas pinceladas ali, nenhum é muito aprofundado, mas o pouco que mostra deles, eu acabei gostando, eu acabei conhecendo. A Thaís, ela fez uma coisa muito legal, que ao mesmo tempo que nenhum personagem é muito aprofundado dos secundários, os que mais rodeiam a Lia e o Alaric, eles não têm a sensação de que eles são rasos. Ela conseguiu dar essa sensação de profundidade mesmo não se aprofundando, o que eu achei muito legal. E agora vamos falar sobre os nossos protagonistas, nossos amorzinhos, começando pela Lia. Já falei um pouco, né? Ela é uma mulher forte, ela é uma mulher que ela não abaixa a cabeça pra ninguém, e eu amei a relação dela com o Alaric. Em nenhum momento ela se submete a ele, ela tem a forma dela de agir, e eu amei cada pedacinho dela, assim, amei. Mas assim, querendo ou não, eu acabei preferindo um pouquinho mais o Alaric. Tem todo aquele drama de, ai meu Deus, não podemos ficar juntos. Mais diferente de várias histórias que eu ficava, ai meu Deus, que tédio. Eu sei que vocês vão ficar juntos, para de drama. Aqui o drama, ele faz sentido. E o principal, ele não fica enrolando tanto. Ele tenta ficar junto, mas é aquele sentimento tipo, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho e eu sei que eu não vou conseguir muito tempo. Então ele tá ali, ele tá com ela, mas ele sempre tá na cabeça, tipo, esse é um tempo que vai acabar, eu vou embora. Então é um drama que não cansa, e é um drama também que faz sentido. Por mais que ele não revele imediatamente qual é a maldição dele, você consegue entender que existe ali alguma coisa, e acaba ficando estranho, porque eu falo, ela já lidou com a maldição, tá? Ou ela já domou o lobo. Mas ali alguma coisa ali ainda tá misteriosa, e eu gostei muito do final. Assim, eu gostei muito, assim, de como é a dinâmica entre os dois. E vamos falar a verdade, gente, os dois têm muita química. A narração desse livro é em primeira pessoa. Eu acho que a Thaís não tem livros que narram em terceira pessoa, mas eu não tenho certeza. Os pontos de vista são divididos entre os dois protagonistas, o que é fundamental para entender o que se passa na cabeça dos dois. Porque se fosse depender só da Lia, a gente ia perder muita coisa, porque muita coisa se passa só na cabeça da Alaric. Então, foi bem pensado fazer isso. É muito gostoso estar no ponto de vista dos dois. Cada um tem suas vantagens, mas eu gostava muito de ver o ponto de vista, a relação do Alaric com o seu lobo, que é diferente de todos e todos. Eu não vou revelar o porquê, você vai ter que ler pra descobrir essa diferença, mas eu amei. E eu não preciso falar muita coisa, porque se vocês pegarem qualquer livro da Thaís Lopes, aqui que tem resenha, eu sempre vou falar bem da narração, da forma que ela cria essa narrativa, porque é muito fluida, ela é muito gostosa. Aí ela tem alguns capítulos que são extremamente longos, ela tem alguns que são extremamente longos, eu falo, meu Deus, 20 minutos. Mas eu leio, assim, como se não fosse nada. Esse aqui é um livro único, porém você consegue ver ali que existem pontas que, se a autora quiser, ela consegue puxar e criar novos livros. Eu estou torcendo muito para que ela faça isso, porque é um mundo que eu não percebi o quanto eu sentia a falta dele. Eu adoro essa história. Os confrontos, as brigas, as lutas foram muito bem narradas, assim. A Thaís, ela conseguiu me colocar lá dentro, tipo,
Muito boa, assim, a narração frenética, eu não conseguia parar de ler. Muito gostosa, muito boa. E eu esqueci de falar antes, mas eu não vou falar que é uma releitura, mas esse livro, ele tem algumas nuances de Chapeuzinho Vermelho. Não é aquela coisa tipo, ai, por exemplo, O Canto da Sereia, que é o meu livro, que é a versão Uma Pequena Sereia nos tempos modernos. Não, ela tem algumas nuances, eu não consigo pensar em outra palavra, senão nuances de Chapeuzinho Vermelho, o que eu gostei bastante. A hora que eu olhei assim na divulgação, eu falei, não sei se faz meu estilo, mas é bem leve. Se você não. Assim, como eu posso dizer? A hora que você vai ler, você vai falar, é aqui que ela tava falando da Chapeuzinho Vermelho, mas não vai falar, meu Deus, olha só, esse link com esse conto de fadas. Não, é uma coisa bem sutil. O que pra mim, que eu não gosto muito da história da Chapeuzinho Vermelho, e muito menos de todas as outras versões que já tentaram fazer com o Lobo, não gosto. Então, a hora que eu olhei, eu falei, mas é a Thaís, eu vou estar com a Thaís, eu dou uma chance, né? Geralmente, por mais que tenha alguma coisa que eu não gosto de algum livro, se é da Thaís, eu dou uma chance, porque ela escreve muito bem. Temos o conflito final, e eu não vou falar nada do que acontece, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fiquei com medo. Teve um momento que eu falei, meu Deus, Thaís, você não vai fazer isso, Thaís. Thaís. E por um segundo eu achei que ela ia fazer. Que coisa impactante o final desses dois, gente. Amei. E agora vamos falar um pouquinho sobre cortes. Porque, como eu já disse várias e várias vezes... Oi, Lizzie, vem aqui. Vamos dar oi pro canal. Oi, fala oi, tudo bem? Ela se viu no espelho. Gente, acho que é a primeira vez que vocês veem ela sem cara de bunda. Porque geralmente ela não gosta de aparecer nas câmeras. Mas aqui, como tá o espelho, ela tá tipo, espelho, espelho. Ah, sim, voltei. Como eu já tava falando antes várias vezes, esse aqui é o universo de Corte do Sangue. Lizzie. Ela se viu na cadeira, porque tem um espelho. Eu tô com medo desse espelho cair nela. Nós temos 3 aparições de personagens que faziam parte da Corte de Sangue do conjunto, que é o Eric, a Lara e a Valissa. Que a Valissa é irmã da Lara e a Lara é cônjuge, companheira do Eric, do quarto livro, né? A Corte dos Necromantes. Era que eles apareceram, ai, meus bebês. Lizzie! Eu vou tirar o espelho daqui. Onde eu tava? Ah, sim. Ai, gente, deu aquele calorzinho, aquela saudade dos personagens. Eu falei, ai... eu queria mais deles, sabe? A aparição deles foi bem pequena. Afinal, é história sobre lobos, não vampiros. Mas, ai, eu queria mais. Nós tivemos outros personagens citados, como, por exemplo, a... Nossa, eu esqueci o nome dela. A Lana, né, do último livro. Eu acho que a gente teve um leve citar do Rafael, que também é do último livro. Mas aí a gente tem um ponto que foi o único que eu não gostei, que está tendo esse problema com as cortes, e a gente, no final, a gente descobre que ele foi resolvido por algum vampiro. Nós, leitores de Corte do Sangue, eu falei, Rafael passou por ali, né? Porque ele é o grande de todo mundo, ele que manda em todo mundo, ele é o mais poderoso. Então, pra mim ficou muito claro que ele foi lá e falou, então... Vamos parar de graça? Mas uma partezinha de mim queria ter visto. Porque aí aqui eu vou dividir entre duas pessoas, 2 tipos de pessoas. Temos a pessoa que leu a história e sabe do que se trata, e eu tenho aquele sentimento de quer ver esses personagens, mas não é necessário, porque eu consigo entender o que aconteceu. Eu sei que o Rafael foi lá e falou, tô de olho. Mas nem todo mundo vai ter lido a Corte de Sangue. Então... Pra pessoa que nunca teve naquele universo, de repente, o grande conflito entre Alcateia e Corte ser resolvido fora da tela, do livro, das páginas, sou um pouco fora. Porque vai tipo, então um vampiro aleatório foi lá e resolveu? Por que esse vampiro foi lá e resolveu? Tanto que já falaram várias vezes que ia levar séculos pra esses vampiros resolverem, pra eles decidirem tomar alguma coisa. Eu, como leitor, eu sei o que aconteceu. Mas esse foi o único ponto ali que eu não gostei. Eu acho que tentar, de alguma forma, mostrar essa resolução teria sido muito melhor. E tinha um jeito de fazer isso, porque em dado momento, Lia e outras pessoas foram sequestradas para serem oferecidos a esse vampiro que chegou lá. Por quê? Não sei. Então, dava pra ter enviado a Lia diante esse vampiro misterioso, que com certeza é o Rafael, e ela presenciar tudo o que tá acontecendo, a resolução. É uma forma bem interessante de ter resolvido isso, mas...
Passou. Fazer o quê? Mas é isso, gente. Acho que esse foi o único ponto que eu não curti tanto da história. Que foi resolver esse grande conflito fora da tela e de maneira muito fácil. Porque se eu não vi acontecendo, pra mim foi: oi, tudo bem? Para. E outro vampiro falou: tá bom, desculpa. Na minha cabeça é isso, porque eu não vi. Então não tem como eu criar um grande conflito se eu não vi. Porque é aquela coisa. Se não apareceu é porque não é importante. Entendeu? O meu pequeno problema com essa parte, mas foi só isso. De resto, eu amei cada segundo que eu passei lendo essa história. E por mais que tenha esse pontinho que eu não gostei, gente, na balança ele não pesa muito diante de tanta coisa gostosa, tanta coisa boa que eu li. Então, sem dúvida, essa história é umas 5 estrelas. Eu amei. Se você gosta de livros de lobo, uma pegada de vampiro, uma pegada de bruxa, leiam esse livro. E não só esse livro, tá? Leiam também Corte do Sangue, que vocês vão amar. São 5 livros maravilhosos, assim, deliciosos. Eu quero comprar físico deles, mas vai com tempo. E por conta disso, gente, tanto o livro A Maldição da Lua Cheia quanto a série da Corte de Sangue vai estar aqui no link, tanto grátis pelo Kindle Unlimited, tanto pela compra do e-book. Mas se vocês forem comprar o e-book, compre usando o meu link, porque a Amazon paga uma comissão pro canal e você não é cobrado nada mais por isso e vai ajudar bastante. Então é isso, gente. Se vocês já conheciam essa história, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque em breve teremos mais vídeos mais incríveis ainda. As resenhas vão voltar, as dicas de escrita vão voltar. Teve uma que eu terminei de editar ontem e o vídeo era tão antigo que ainda é o cenário antigo. Mas em breve ele vai estar entre nós aqui, ao público, provavelmente antes desse vídeo sair. Mas tá tudo bem. Onde eu tava? Me perdi. Aí, é claro, a gente vai conhecer todos os meus livros, os links deles vão estar aqui na descrição. E também vai me seguir nas minhas redes sociais que estão voltando a aparecer por lá. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!